A gente continua falando de saúde porque a queda de cabelo afeta 1 a cada 4 pessoas após a Covid-19. Agora, o que causa esse problema? Como tratar? Esse é o tema de hoje aqui da entrevista do Bem Viver. No estúdio eu recebo a dermatologista Ana Mônica Abreu dos Santos de Oliveira. Doutora, bom dia. Bom dia. Bom, doutora, a gente já tinha visto falar em queda de cabelo por conta de doenças infecciosas como, por exemplo, a dengue, a chikungunya, a zika também, não é? Próprios episódios de estresse, perda de peso, parto também. Agora se pesquisa sobre Covid, ainda tem, né, algumas lacunas existem aí, mas já dá para fazer uma relação entre uma coisa e outra? Sim, como você mesmo falou, né, esses outros quadros, eles desencadeiam uma reação imunológica que compromete o sistema imunológico e estimula uma cascata inflamatória que culmina a queda, chamado eflúvio telógeno. O eflúvio telógeno, ele é quando? É uma das fases do ciclo capilar. Na verdade, ocorre uma fase de alteração do ciclo capilar. O eflúvio telógeno é quando os pelos eles entram na fase de queda. O que é que acontece? A fase anágena, que é a fase de crescimento, ela é interrompida e os pelos eles exacerbam e vão para a fase de queda, fase telógena. Ocorre um aumento desses pelos para a fase de queda. Isso ocorre em qualquer cascata de inflamação. No Covid é um quadro muito semelhante à da dengue, da chikungunya, do próprio pós-parto, da própria perda de peso excessiva, onde culmina numa reação inflamatória, num desencadeamento de reação imunológica, desenvolvendo esse eflúvio, né? Como nas outras patologias. Ocorre um encurtamento da fase anágena, que é a fase de crescimento, que é a fase do ciclo capilar mais longa, e um aumento desse eflúvio, que geralmente, nas pessoas que não estão comprometidas, todo mundo passa por essa fase, mas essa fase ela dura de geralmente 2, 3 meses, e no eflúvio ela é aumentada. Nesse período aumentado, então o paciente ele acaba tendo uma queda maior por 4 a 6 meses, e depois ela tende a regredir espontaneamente. A questão é o fator psicológico até aguardar esse período de remissão. É, porque também essa função do cabelo vai além da nossa autoimagem, né? Tem outros aspectos aí, proteção inclusive da própria pele, não? Proteção do folículo piloso, proteção contra a barreira de radiação, mas o fator emocional, o fator psicológico, principalmente na mulher, ele acaba ficando muito exacerbado. E o próprio fator emocional, ele acaba desencadeando mais estresse e que culmina em maior queda. Esse cabelo que sai, por exemplo, na hora de pentear ali, na escova e tal, já está morto, né? Como dizem os médicos, né? Como é que funciona? O cabelo que sai no banho, que sai no ato de pentear, quando a gente passa a mão, ele já é uma haste morta. Né? Então, ele não vai impactar aquela teoria de meu cabelo está caindo, eu não vou pentear porque vai cair mais. O que está caindo já é o morto. Né? Ou eu não vou lavar. Ao contrário, a gente reforça. A gente tem tido muitos casos de queda de cabelo dentro do consultório e o que a gente ouve dos pacientes, principalmente mulheres, é: doutora, eu estou com medo de lavar meu cabelo, eu tenho medo de passar a mão e ter queda. E acaba diminuindo a higienização. E com a diminuição da higienização acaba ocorrendo uma maior infecção, proliferação bacteriana, culminando também numa maior queda. Esse caso aqui que a senhora citou, por exemplo, são dos 2 casos mais pesquisados até agora na relação com a Covid-19, o eflúvio telógeno. Há necessidade de usar peruca ou são casos mais graves em que se chega a esse extremo? Não tem necessidade de peruca. Existe uma queda pontual, uma queda acentuada. Geralmente a gente explica para o paciente que essa queda ela é temporária, ela tende a regredir de 4 a 6 meses, né? Com medicações, inclusive não existe medicação diferenciada, são medicamentos de prática que a gente já usa na nossa conduta de outras situações de eflúvio telógeno, nós não abordamos de forma diferente. Claro que é importante você procurar um especialista, até porque queda de cabelo pode ter vários outros fatores associados, então para a gente fazer correlatos, associar, geralmente essa queda ela ocorre após 2, 3 meses de infecção, como o eflúvio telógeno. Em outras circunstâncias, ele sempre ocorre 2, 3 meses depois do agente causador, né? Um pós-parto, emagrecimento, geralmente é nesse período depois. E não tem problema não usar peruca, é lenda. Outras condições, doutora, de saúde para queda de cabelo acentuada têm sido associada à chamada calvície, né? O que você tem pesquisado sobre isso e a relação com a Covid-19?
Então, tem vários artigos hoje em dia apontando que o maior número de pacientes acometidos de Covid e com forma grave, né, observou-se que são pacientes calvos do sexo masculino, né, e calvos. Deduz-se, são especulações, são estudos ainda evidenciando que a porta de entrada do vírus, né, do coronavírus, é a mesma porta de entrada do hormônio, da proteína que liga ao hormônio de hidrotestosterona. Então, acaba tendo uma relação nesse sentido, de observar que o maior número de infectados são as pessoas que têm o maior número de hidrotestosterona no corpo. Mulheres têm testosterona, mas em quantidade menor, daí a estatística de menor caso em sexo feminino. Mas são especulações, são estudos, ainda não tem nada cientificamente comprovado. Doutora, uma das maiores características desse quadro aí de calvície são, no caso, é a queda em placas arredondadas ou ovais, não é? Isso tem esse aspecto também, né? Na verdade, a maior queda nesse período do Covid é o eflúvio telógeno. O eflúvio telógeno é uma queda global. Aquela primeira que a gente falou. Ocorre uma queda ao longo de todos os fios do couro cabeludo. A alopecia areata, ela é uma doença que tem associação a reações autoimunes, reações imunológicas dos linfócitos que entram nos vasos sanguíneos afetando os capilares. E qual é a relação do Covid com a alopecia areata? Deduz-se, né? A gente sempre fala deduz-se porque tudo é muito novo, embora a gente esteja vivendo a pandemia há um ano, deduz-se que o Covid, ele atua como um fator desencadeante, um fator de gatilho para desencadear, mas para quem já tem essa predisposição. Não é você não ter a predisposição e desencadear a alopecia. A alopecia, ela é uma doença de correlato autoimune, então algumas pessoas já têm essa predisposição. Você não vai ter uma alopecia areata se você não tiver essa predisposição, que é a rarefação em placa de cabelo, de barba, sobrancelhas. Para fechar, o cuidado com a automedicação, né, doutora? Sim, sempre. Em qualquer situação, a gente sempre fala. Tem que ter cuidado, como eu acabei de falar. É um sintoma que pode ter várias causas, embora, né, o paciente tenha sido acometido com Covid e deduza ser da própria infecção, da própria manifestação. Cada paciente é individualizado, a gente tem que olhar o histórico do paciente, o correlato do couro cabeludo, da saúde do couro cabeludo, fazer investigação clínica, investigar com exames laboratoriais, a própria história clínica do paciente, o fator emocional de cada paciente que pesa e acaba impactando, né, de forma negativamente ou positivamente a individualidade da resposta de cada um. Então, é importante sempre procurar o especialista, não se automedicar, né? As pessoas acabam se automedicando e tomam remédio 1, 2 meses, não vê a resposta. E o eflúvio telógeno, como a gente fala, você só vai ter a resposta 4, 5 meses depois. Doutora Ana Mônica, dermatologista, obrigado pela entrevista aqui no nosso quadro de saúde. Obrigada, querido, eu agradeço, se cuida, boa saúde para todos. Obrigado.